Boa noite, pessoal. Eu vou começar aqui com uma introdução que vai explicar um pouco mais para vocês sobre o que é orientação sexual, além de alguns acréscimos que tem aqui pelo texto. Logo após a gente vai ao vídeo e a conversa entre eles dois com vocês. Bom, iniciando aqui, você sabe o que é orientação sexual? A orientação sexual refere-se à direção ou à inclinação do desejo afetivo e erótico de cada pessoa. De maneira simplificada, pode-se afirmar que esse desejo, ao direcionar-se, pode ter como único ou principal objetivo pessoas do sexo oposto, que no caso seria heterossexualidade, homem e mulher. Pessoas do mesmo sexo, que seria a homossexualidade, que seria homem com homem, mulher com mulher, ou ambos os sexos, que seria a bissexualidade, que é o indivíduo que se atrai tanto por homem quanto por mulher. Orientação sexual tem sido utilizada nos últimos anos, ao invés de opção sexual, pois a ideia de opção permite a compreensão do que o homossexual escolheu sentir o desejo que sente, e, portanto, poderia ter optado por ser heterossexual. Se fosse uma questão de opção, heterossexuais também poderiam escolher esse desejo por pessoas do mesmo sexo. A sexualidade humana se manifesta de várias formas. Para podermos falar sobre ela, é importante primeiro saber a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo é a parte biológica e se divide em macho, fêmea e intersexo. Ele é definido pelos seus cromossomos e por características como órgãos reprodutivos internos e externos. Mas mesmo definir o sexo de alguém não é tão simples assim, já que uma pessoa biologicamente intersexo pode nascer com características sexuais de macho e de fêmea. Os gêneros são as categorias de masculino e feminino que construímos socialmente. Os gêneros englobam todas as práticas arbitrariamente atribuídas às pessoas que nascem com um aparelho genital ou outro. Cada cultura incentiva que as pessoas tenham certos comportamentos, vestuários, profissões e valores de acordo com o gênero que foi atribuído à pessoa quando ela nasceu. A identidade de gênero tem a ver com qual gênero você se identifica. Um indivíduo biologicamente macho pode se identificar com o gênero masculino ou com o gênero feminino, e uma pessoa biologicamente fêmea também pode se identificar com qualquer um dos dois. Transgêneros são pessoas cuja identidade de gênero ou expressão dessa identidade difere do gênero relacionado com seu sexo biológico. Um exemplo seria de uma pessoa biologicamente macho, mas que se identifica com o gênero feminino e se veste ou se comporta de um modo coerente com o gênero feminino. Quando a identidade e expressão de gênero é coerente com o gênero atribuído a uma pessoa, chamamos ela de cisgênero. E por último, a orientação sexual descreve por que tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual. Ela geralmente se divide em orientação heterossexual, homossexual ou bissexual. Apesar dessas divisões, hoje em dia a orientação sexual é vista mais como um contínuo, variando de um extremo a outro. A orientação sexual de alguém não é necessariamente fixa e pode variar por diferentes razões. Tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero costumam se manifestar desde cedo, independente dos pais ou pessoas próximas serem homo- ou heterossexuais, transgêneros ou cisgêneros. Todas essas características da sexualidade são determinadas por muitas coisas, como a herança genética passada pelos pais, o funcionamento das glândulas e hormônios do corpo, as primeiras experiências de socialização, a cultura vigente e as suas experiências durante a vida. A nossa sociedade incentiva algumas orientações e identidades enquanto discrimina outras. Por isso, os pais de uma criança costumam incentivar ou reprimir as manifestações de sexualidade a partir das normas culturais com as quais eles concordam. E isso ocorre muito. Na nossa cultura, assim como em muitas outras, homossexuais e pessoas com uma identidade distoante do gênero associada ao seu sexo são alvos de discriminação e violência. Pode ser difícil acreditar, mas até alguns anos atrás, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo era um crime em países como a Inglaterra. Na verdade, ainda existem países assim hoje em dia, como a Arábia Saudita e o Irã. O resultado disso é que quem não é heterossexual ou com uma identidade coerente com o gênero relacionado ao seu sexo vive em um mundo muito hostil.
E o pior é que isso ocorre por motivos que estão além do controle da pessoa. O sexo, a orientação sexual e a identidade de gênero não são meras escolhas que fazemos. Uma pessoa pode disfarçar os seus sentimentos ou tentar obedecer a um certo padrão de sexualidade para ser melhor aceito ou evitar punições. O problema é que isso muitas vezes leva a anos de sofrimento, frustração e até mesmo suicídio. Expressar a própria sexualidade é uma parte fundamental do desenvolvimento psicológico saudável de qualquer pessoa. Bom, meu nome é André, eu tenho 29 anos e sou gay. Meu nome é Renata Peron, eu sou uma pessoa trans. Sou Gabriel Cruz, tenho 23 anos e sou gay. Jonathan, 24 anos, sou bissexual. Meu nome é Caio Legítimo, tenho 23 anos, sou heterossexual e já sofri homofobia. Foi uma segunda-feira, por volta das 6h30 da tarde. Eu estava saindo do salão para ir num barzinho tomar cerveja com amigos. Foi numa balada hétero bem famosa aqui de São Paulo. E saindo de lá a gente decidiu jantar. Na Rua Augusta. Na Rua Augusta. Quando nós voltamos, o mesmo grupo que estava lá, partiu para mim e me deu um chute, deu 3 voadoras, assim, ele correu, fez 1, 2, 3 e bateu em mim. Ele bateu aqui assim, eu tinha estourado um rim. Hoje eu vivo só com um rim, por conta dessa violência. Eles estavam parados no trânsito, eu passei na frente do carro deles, eles me ofenderam. Eu revidei as ofensas, eles desceram do carro e me agrediram. Eu comecei a apanhar na esquina, dentro ainda do posto de gasolina, e fui apanhando por 2 faixas da Teodoro Sampaio, dessa rua, né? E aí eu tava com uma camiseta mais apertadinha e tal, aí os caras viraram e falaram assim, não, o cara tá achando que você é gay, o cara já tava em cima de mim. A gente terminou de jantar, o Jonathan ele foi ao banheiro, me deu um selinho, e assim que me vi sozinho na mesa, o garçom e o segurança vieram me acuar. E daí que ele partiu pra agressão. Uhum. Ele ficou... Primeiro ele tentou puxar a gente pelo braço pra sair do restaurante à força. E daí a gente relutou, desviou do braço dele e ele começou a bater no Jonathan. No Brasil, a expectativa média de vida de travestis e transexuais é de apenas 36 anos, contra 73 anos do restante da população. 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no mundo acontecem no Brasil. A cada 28 horas, um LGBT é morto no Brasil. E esse dado pode ser ainda pior. Isso porque, pela ausência de uma lei que especifique o crime da homofobia, muitas vezes a queixa é registrada como uma agressão qualquer. A gente ouviu do policial, vocês têm certeza que vocês não querem fazer um acordo com o cara e voltar pra balada? Dá tempo ainda de vocês curtirem a noite. Dá tempo de curtir a balada ainda. Lógico, eu queria curtir a balada com o nariz quebrado e o olho roxo. Eu sei que tem muitos gays que falam assim, eu não vou em uma delegacia comum porque eu sofri na rua e vou sofrer lá para eles me atenderem. O tratamento que os policiais deram pra gente é muito exemplo disso, assim. Na realidade, eles tentam descaracterizar a homofobia. Totalmente despreparados pra lidar com esse tipo de agressão. Totalmente. Mesmo que você sofra com isso, saia com um boletim na mão, porque o Estado só protege quem quantifica. Se ele souber que tem uma quantidade de gente sofrendo agressões em uma cidade, com certeza os direitos humanos vai lá para saber por que está sofrendo tanta gente sobre as questões da sexualidade. Então, não deixe de ir. Eu acredito e vou morrer acreditando na justiça. Eu sou negro, e se uma pessoa me trata diferente por causa da minha cor, ela pode ser imediatamente presa. Eu sou descendente de japoneses e tenho assegurado por lei o respeito à minha etnia. Sou testemunho de Jeová e tenho assegurado por lei o respeito à minha religião. Eu sou mulher. Se alguém me agride, eu recorro à delegacia da mulher. Mas eu também sou gay. Mas eu também sou lésbica. E se alguém me ofende, por conta da minha sexualidade, eu não tenho a garantia de uma lei específica que puna esse agressor, sendo que eu fui igualmente agredido. O que a gente quer não é privilégio, é que a homofobia tenha o mesmo tratamento de racismo. Pode proteger tanto os gays, que têm sofrido bastante com isso, o caso da lâmpada lá na Paulista, e tanto os héteros, com o caso do pai e do filho que estavam andando abraçado e deceparam a orelha de um deles. Então acho que isso é para proteger todo mundo.
Enquanto isso, nas eleições, a criminalização da homofobia entra e sai de pauta de acordo com o interesse de setores conservadores da sociedade. Nosso país é um país laico. Portanto, por ser laico, as pessoas têm que entender. Legislação é uma coisa e religião é outra. Aqui no Brasil, elas estão sempre assim, se chocando demais. A gente não tem o direito de andar de mãos dadas com um namorado, ou as transexuais, mais evidentemente por conta da questão física, não têm o direito de habitar a sociedade durante o dia e por isso vivem à noite. E é muito importante você acompanhar o histórico do candidato que você pensa em votar, porque as pessoas mudam de opinião muito facilmente. Pensar nessas questões na hora de escolher o candidato é se dar o direito de viver, de existir plenamente dentro da sociedade. Preste atenção no que falam esses candidatos todos. Quer sejam gays, quer sejam travestis, quer sejam trans, quer sejam heterossexuais os candidatos, veja quais são as propostas deles, porque se está escrito no plano de governo e eles não possam fazer por qualquer motivo, você pode cobrar depois. Agora, se nem no plano está escrito, você vai votar nele por quê? Essas são as histórias do André, da Renata, do Caio, do Gabriel, do Jonathan. Mas também poderia ter acontecido comigo. 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 Pelo simples fato de eu ser gay, de eu ser trans, de eu ser bissexual, de eu ser lésbica, de eu ser hétero. A homofobia. Cícero, tu já sofreu agressões na rua? Sim, não, agressão. Não, mas verbal. Isso, verbal. Já sofreu agressões no colégio? Verbal também. Já teve problemas em casa? Bom, o caso de homofobia que eu sofri na minha família foi do meu irmão, Costa Dal mais velho. Foi num final de semana, a gente tava curtindo a família toda, normal como uma família curte no final de semana. A gente tava lá bebendo, tomando piscina. Aí minha mãe foi pra casa, manhã e minha avó. Aí ficou só eu e mais 4 irmãos meus. 2 irmãs e 2 irmãos. Aí o Costa Dal mais velho chegou, olhou pra mim e perguntou, com outras palavras, como eu falei, né? Basta eu falar aqui. E disse, como é que tu tem coragem de ficar com uma mulher? Com mulher, já pensou? Como é que tu tem coragem de ficar com um homem? Aí eu peguei e disse assim, do mesmo jeito que tu tem coragem de ficar com mulher, eu tenho o meu sentimento por mulher. Só com outras palavras, né? Só que com outras palavras, totalmente. Então acho que vocês vão entender, né? Totalmente começou. Pronto. Aí eu peguei e a gente começou. Aí de repente ele pegou e olhou pra mim e disse, eu prefiro ter um filho usando drogas, roubando do que ter um filho gay. Ou um filho gay. Aí eu peguei e disse assim, e disse pra ele, bati na mesa e disse, que nada não, hoje tu tá falando isso, mas eu garanto que um dia tu vai ter orgulho de mim. Aí eu comecei a chorar, e não aguentei, me agarrei com a minha irmã, e foi, até ele chorou, só pra ter essa noção, esqueci até de falar lá embaixo. Até ele chorou, porque eu acredito que ele falou, não pensou no que ele foi falar, e acho que ele tava meio queimado também com álcool, mas só quem sabe isso, eu que sou LGBT, né, que sofro isso, sei como é menos coisa que um tiro no coração da pessoa. Uma pessoa da família, dói 1000 vezes do que amigos assim, que eu já sofri, mas dói, mas uma pessoa da família é bem pior, bem pior. Quando tu vai para um canto público fechado, tu escuta deboche dos outros? Todo dia, todo santo dia, todo santo dia. Que tipo de coisa? Tipo, rindo, tipo, viado, não precisa por isso também, assim, a gente recebe o apelido de viado dos amigos da pessoa, que a gente percebe muito bem que é sem maldade, sem nada, mais quando é de gente de fora, a pessoa vê logo na voz da pessoa, que é um preconceito total. Ô Cícero, como é que tu se sentiu preparado assim para abrir publicamente que
você era LGBT? Quando eu me senti preparado para me assumir totalmente. Quando eu nem contei a história de como foi que eu me assumi. Quando eu quis. Lá embaixo. Fica. Eu vou contar como eu me assumi. Foi assim. Não foi totalmente eu que me assumi. É bem diferente mesmo. A maioria dos gays se assume sozinho. Chega pra família e diz: mãe, eu sou gay, pai, eu sou gay. Eu fui bem diferente. Eu fui Flávia, minha irmã que conhece, que me assumiu. Ela se assumiu e aproveitou e me assumiu. Ela fez, aí ela disse: eu sou lésbica e se prepara, que Cícero também é gay. Aí ela ficou uma semana. Silêncio, sem falar com a gente. Tipo um silêncio normal, não tem. Sem nada, assim, acho que eu falo com ela, botar amanhã, sem falar com a gente. Aí, quando foi uma semana depois, ela pegou e falou no altar assim, a gente sentiu muito bem, que é pra gente que só tinha gente de LGBT lá dentro de casa, ela fez: Deus me livre, eu prefiro ter um filho assim, como a gente, do que ter um filho no mundo das drogas, no presídio, roubando, matando alguém. Aí, a partir desse dia, ela me tratou normal. Eu posso usar o que for, normal, ela respeita. Ela já aceitou, a gente já sentiu muito isso. É normal, o mesmo carinho que ela tem com os outros filhos que são héteros, a mesma coisa é a gente. Mas na primeira semana ela foi fria contigo? Não, ela não falou nada. Então, tem muitos que tem uma que quer botar pra fora de casa, quer espancar, que já acontece muito. Mas a gente, graças a Deus, agradeço a Deus por a gente ter. Mas você sentia aquela angústia de naquela primeira semana ter o apoio dela? Não, porque eu não sabia. Nem eu sabia que eu me assumi, que me assumiram, na verdade. Pra vocês saberem. Então, foi isso que eu falei, me assumiram, aí eu nem sabia. Foi uma semana depois que ela me disse: olha, a mãe já sabe que tu é gay. A partir daí começou, eu sou essa mulher de hoje, né? Dentro da tua casa lá, tu fingia ser hétero? Eu nunca fingi ser hétero dentro de casa. O que você já que eu sou em casa, tipo, no momento de palavra não, porque assim eu já sou bem mais usado aqui assim. E é babado. Mas em casa eu sou normal, tipo, brinco normal, faz a voz. Mas assim, falo com voz mais fina. E é normal, super normal. João, lê lá uma coisa, por favor.